apresentarei brevemente o nosso grupo. Aqui é a Karine, o Felipe e o André. Essa é a Samanta, o Cássio, o Paulo e o Jean. Hoje trataremos sobre um assunto muito polêmico: A legalização do aborto. Sempre que falamos em aborto, a primeira reação da sociedade é a reprovação. Na verdade, eu não me desculpo por isso, por se tratar de um assunto tão polêmico. Primeiramente, a gente precisa entender por que deve ou não ser feita a legalização. Primeiramente, a gente precisa diferenciar o que é descriminalização, legalização e criminalização. A descriminalização é a retirada do âmbito do direito penal de condutas que não são propriedades, que deixam de ser delitivas. A legalização é o fato descriminalizado que deixa de ser ilícito, sendo assim, deixando de ser objeto de qualquer tipo de sanção. A criminalização é o crime, o fato típico e antijurídico. O nosso Código Penal deixa muito claro a posição deles a respeito do aborto, dos artigos 124 e 128. O artigo 124 diz: provocar aborto em si ou permitir que alguém faça é crime. Porém, vemos que essa prática não coíbe a forma como o aborto vem sendo feito. E dados levantados pelo Conselho Federal de Medicina apontam o aborto como a quinta morte materna, o aborto clandestino, das mães. E também uma em cada 5 mulheres já cometeram essa prática. Salvo o artigo 128, que é permissivo ao aborto no caso de estupro ou estado de necessidade, que é quando nenhuma outra medida é capaz de salvar a vida da mãe. Então é permitido o aborto. Também a gente tem a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, abril de 2012, que permite o aborto no caso de bebês anencéfalos, que são os bebês que nascem sem cérebro e que vêm a falecer cerca de horas depois do parto. Então, cabe a nós as seguintes questões: quais as causas do aborto? Quais os benefícios que essa legalização nos traria? E quais os procedimentos que devem ser adotados para essa prática? A gente vai tentar elucidar essas questões por meio do nosso trabalho, tentando demonstrar que o aborto seja legalizado de forma eficaz, não banalizado, e sim, por se tratar de uma questão de saúde, de educação e de uma questão econômica também. social. Hoje em dia, é surpreendente o alto número de pessoas que abortam. Mulheres de todas as idades, classes sociais, etnias e religiões acabam se submetendo a abortos clandestinos. E em função de serem métodos precários e perigosos, aproximadamente uma mulher em cada 1000 acaba vindo a óbito, gerando para a sociedade uma perca irreparável. Por isso, o que estamos propondo com a legalização do aborto é uma nova estrutura social, ou seja, o governo deve se comprometer a ensinar sobre o tema nas bases da escolaridade, juntamente com a educação sexual. Só um minutinho, perdão. Para que as crianças entendam do assunto. E, quando forem maiores, se previnam. Além disso, criar uma política de saúde da mulher, para que seja evitado o aborto. E para que a sociedade não discrimine a mulher que optou por abortar, o Estado deve promover campanhas de conscientização e discussões sobre o assunto abertamente, para que todos tenham conhecimento. E o mais importante, para as mulheres, deve-se haver uma equipe que acompanhará todo o processo abortivo, sendo um médico, um psicólogo e um assistente social, assim como acontece em países onde é legalizado o aborto. Essa equipe acompanhará particularmente cada caso, tentando reverter a situação, para que no futuro a mulher não se arrependa da decisão que está tomando e não tenha danos psicológicos. Vão conversar, dando a possibilidade de a mulher ter a criança e colocar em adoção, caso não tenha condições financeiras para criá-la. Porém, deixando sempre muito claro que a decisão é totalmente da mulher. Caso a mulher realmente opte por ter a criança, por fazer o aborto, ela deve ter um psicólogo à disposição. Isso é um dever do Estado. O que queremos com tudo isso é somente a legalização do aborto e não a banalização dele. Vocês podem pensar que não, mas o aborto também tem influência econômica. Fazer um aborto clandestino pode custar de R$4.700, segundo o levantamento feito pela ONU. 1 milhão de abortos clandestinos e 250 mil internações por complicações vítimas do aborto. Em uma reportagem recebida pelo Fantástico, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou uma rede de médicos, policiais e militares que faturavam 2 milhões por mês às custas do sofrimento de mulheres e pessoas. No Brasil, a cada
fácil relacionar a estrutura social, como a Karine mencionou, com o desenvolvimento. Bom, o desenvolvimento sim, precisa ter um desenvolvimento e uma estrutura social boa para ocorrer o aborto, mas não de primeiro mundo, e é por isso que eu trago o exemplo do Uruguai, um país vizinho nosso aqui, que desde dezembro de 2012 está em vigência a lei da interrupção da gravidez indesejada, e que segundo o governo uruguaio, no período de 1 ano, foram realizados 6.676 abortos seguros, e nenhuma mulher morreu. E no Brasil, como essa prática é ilegal, a mulher que deseja abortar, ela tem que recorrer a métodos desumanos, que é como o Cássio vai nos explicar agora. Pessoal, eu trouxe aqui uma agulha de crochê, que é considerado um instrumento para o aborto clandestino. Ele serve assim como a tala de couve, a cenoura, também outros objetos pontiagudos para perfurar a bolsa fetal e assim cometer o aborto. O aspirador de pó também é um objeto que eu acredito que seja o mais cruel. É introduzido na mulher para sugar o feto. A Constituição Federal, ela exige a dignidade da pessoa humana. Nesse caso, onde se encontra a dignidade da mulher? Tá? Eu trouxe aqui um depoimento de uma senhora de 41 anos que aos 18 ela cometeu o aborto clandestino. Não tinha estrutura para ter um filho, estava com 18 anos e trabalhava em casa de família. Arrumei uma enfermeira indicada por uma amiga, que me levou para casa. Fui sedada e quando acordei ela disse que na minha barriga tinha gêmeos. Chorei muito, engravidei de novo e tentei abortar com uma tal de borrachinha, uma espécie de tubo que eles enfiam na gente. Não deu certo. 5 anos depois, tive um mioma no útero e o médico disse que poderia ter sido causado pelo primeiro aborto. Perdi o útero. Durante 6 anos não saí de casa. Tive uma depressão e desenvolvi o transtorno bipolar. Tentei suicídio 2 vezes, porque o aborto sempre vem na minha cabeça. Quando você se arrepende, dói mesmo. Pedi perdão a Deus, mas nunca mais foi a mesma. A gravidez é o momento mais especial para as mulheres. Acredito que só ela que cabe essa decisão de ter ou não o filho. Tá? Se o aborto fosse legalizado no Brasil, haveria um acompanhamento psicológico para essa mulher e ela poderia não ficar mais nessa prisão interna para o resto da vida dela. Eu acho que dá para a gente parar para pensar um pouco. Com a legalização, será que ela passaria por tudo isso? Boa noite a todos. A nossa apresentação hoje, ela tem o objetivo de desvendar o tema sobre o aborto. A descriminalização do aborto, como vem recorrendo ultimamente, nós fizemos um estudo muito vasto e intensivo para poder sobre esse assunto, baseado em nossas normas jurídicas, no qual nós mostraremos porque o aborto fere diretamente a nossa Carta Magna e também citaremos alguns mestres doutrinadores que expressam claramente que são contra o aborto. Sendo a vida o bem maior tutelado pela nossa Constituição. O ordenamento jurídico sobre a base dos nossos direitos fundamentais, por dentro do erro. Nós vamos dizer hoje que a vida é o bem maior sobre a nossa Constituição. Passa a palavra sobre o embasamento jurídico para Daniel. O direito à vida é assegurado e garantido pela Constituição Federal de 1988. Esta preconiza em seu artigo 5º, caput, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Passo a palavra para a minha amiga Débora, que dará continuidade ao embasamento. Conforme o parágrafo 3º do artigo 5º, que diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos, respectivamente, serão equivalentes às emendas constitucionais. Sendo assim, o Pacto de São José da Costa Rica, que é o tratado internacional do qual o Brasil faz parte e que foi assinado em 25 de setembro de 1992, é equivalente à emenda constitucional. Agora passo a palavra à minha amiga Aline, que dará continuidade ao assunto.
O tratado é classificado pelo seu entendimento majoritário do STF como diploma supralegal. O referido tratado, em seu artigo 4º, inciso 1º, determina que toda pessoa tem o direito à vida, e esse direito deve ser protegido pela lei, e em geral desde o momento da concepção. Nos seguintes termos, artigo 4º, direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei desde o momento da concepção. Sendo assim, pode-se dizer que todos os abortos, além de ser crime, é considerado inconstitucional. Agora passo a palavra ao meu amigo Richelieu, que falará sobre o direito do nascimento. Boa noite. Agora irei falar um pouco sobre a liberdade da mulher em relação ao seu corpo. Segundo a jurista Maria Helena Diniz, diz que a mulher tem direito à autonomia ao seu corpo. Porém, a fetologia, a embriologia e a medicina geral têm demonstrado que o feto não faz parte do corpo da mulher. O feto é um ser humano que se governa por si mesmo, com vida particular, aspectos psicológicos e patrimônio genético exclusivo e inalterável, se originando a partir do momento da união do óvulo com o espermatozoide. Podendo-se dizer dessa maneira que a mulher não pode fazer o que quiser do seu corpo, se uma outra vida humana, protegida por nossa Constituição, está em jogo. Passo a palavra para a minha amiga Laís, que dará sequência sobre o assunto. Segundo o doutrinador Ivan Gandra Martins, ele diz que a lei penal brasileira não pune o aborto quando praticado em caso de risco de vida da gestante. Mas a expressão risco de vida ela é muito restritiva, pois muitos abortos em nome do risco de vida podem ser praticados. Dessa forma, a realidade que hoje a situação em que não há outro meio de salvar a vida da gestante já não existe mais, pois a medicina evoluiu a tal ponto que ele consegue salvar as duas vidas. O que acontece é que muitos médicos favoráveis ao aborto hoje em dia encontram em qualquer patologia dentro de uma gravidez um motivo para dizer que a mulher corre risco de vida e por isso está autorizada a abortar. Vou passar a palavra para a Caroline, que vai falar sobre o aborto em caso de anencefalia. Em resposta à questão levantada da nossa colega, a anencefalia é uma malformação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente de um defeito no fechamento do tubo neural, nas primeiras semanas de formação embrionária. Segundo o jurista Ives Gandra Martins, os anencéfalos não são os títulos de cérebros, mas têm apenas uma deficiência no fechamento do tubo neural, que o nome adequado é microcefalia. Tanto é assim que eles exercitam todas as demais funções, inclusive se nascerem com vida, a se alimentarem naturalmente. Vou passar a palavra para a Larissa, que vai dar continuidade no assunto. Segundo a médica Cíntia Macedo Pesa, coordenadora da unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital de São Francisco, em caso de anencefalia, a comunicação com o cérebro, apesar de rudimentar e insuficiente para manter a vida por longo período, existe. Com um tempo de vida impossível de ser medido, fetos com a malformação, segundo ela, podem ser comparados a crianças que já nascem com graves problemas de coração e de mais órgãos. É um ser ativo que tem necessidades específicas, independente da mãe, acrescentou. Agora passa a palavra para o meu amigo de Carlos, que vai falar no caso de aborto em caso de estupro. O nosso Código Penal é de 1940, com base na Constituição Federal de 1937, a qual nem sequer mencionava a proteção do direito à vida. Pelo contrário, a Constituição Federal de 37 mitigava esse direito, prevendo a pena de morte como espécie de pena independentemente de estado de guerra. O nosso objetivo é mostrar a inconstitucionalidade da prática do aborto, não apenas por ser um crime contra a vida, mas também por violar alguns outros dispositivos da Constituição Federal de 88, tais como artigo 5º, inciso 45, intransferibilidade de pena, inciso 47, a linha A, vedação à pena de morte, inciso 54, garantia do devido processo legal. Agora passo a palavra para o nome do Jonas e dar continuidade ao assunto. Segundo o renomado jurista Rogério Greco, não se pode falar neste caso de bens igualmente protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. De um lado tem-se a dignidade, a honra da mulher vítima, de outro, a vida do feto. E para o jurista não seria razoável no confronto entre vida e honra optar pela honra, pois o bem vida é de valor superior ao bem honra. O nosso Código Penal, por possuir status de lei ordinária, não tem permissão
para limitar o direito à vida. Na nossa Constituição, abre-se uma exceção no caso de guerra declarada. Fora isso, não há. Portanto, o artigo 28 do Código Penal encontra-se em desacordo com a nossa Constituição, no que tange o seu conteúdo, configurando a sua não recepção. Posto isto, como nos ensina o jurista Pedro Lenza, qualquer ato normativo que afrontar preceitos e princípios da nossa lei maior deve ser declarada inconstitucional por possuir vício material. E concluindo, o senhor Eduardo. Neste trabalho abordamos o tema da criminalidade do aborto e concluímos por fim que para aqueles que são contrários à interrupção da gestação, mesmo em caso de anencefalia, gravidez resultante do estupro e quando a mãe corre risco de vida, inexiste necessidade alguma de legalizar o aborto, tendo em vista a Constituição, o Pacto de São José e o Código Civil, que protege a vida masculina desde a sua concepção. Cumprimos todos os objetivos que nos tinham sido propostos, que era através de pesquisas encontrar informações sobre a possibilidade da legalização do aborto no Brasil, porque além de ser crime, é inconstitucional. Obrigado a todos. Boa noite. Uma legislação incongruente, conflitante e contraditória vetará a liberdade de seus indivíduos, e principalmente se nos embasarmos com argumentos falaciosos igual o que vimos há pouco. Eu queria deixar bem claro aqui que a gente não faz parte de nenhum movimento feminista, tá? Extremista, mas a gente é sim a favor do direito da mulher sobre o seu próprio corpo, pois só cabe a ela decidir o que nele deve ser feito, e não o Estado. A gente fala muito da mulher, mas o homem também, você homem, quando você não reconhece a gravidez de sua companheira, você não está abortando também? Ou então, sendo conivente para que esse aborto ocorra? Apesar do Conselho de Medicina brasileiro ter recomendado o aborto por opção da gestante até a 12ª semana de gravidez, mulheres que por desespero de uma mudança brutal em sua vida têm que passar por coisas como essa, coisas desumanas e imundas. E vocês acham, mulheres, que vocês não passariam por isso? A notícia de que sua vida viraria do avesso, não te abalaria, geraria um certo desespero em você? E vocês acham que esse desespero seria maior do que a moralidade que a sociedade lhe impõe de não abortar? O Estado não legaliza o aborto por medo. Sim, medo. Medo, primeiro, de ter de realizar o aborto no sistema público de saúde. E segundo, pela opressão religiosa e moral que sofreria. E aí você me pergunta, não vivemos num país laico? Sim, vivemos. Mas talvez o Estado e o Judiciário não seja tão laico como pregam. Vou deixar aqui para vocês uma frase da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lena Lavinas. A criminalização do aborto não é uma política de prevenção, é atitude covarde, que alimenta a corrupção e o crime, humilha e, pior, mata. Caros colegas, como apresentado aqui, o aborto só é crime no Brasil e o país é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que concebe a vida desde a sua concepção, considerando assim como direito absoluto, pois afirma que diante de todos não há direito absoluto em se tratando de direitos fundamentais. Todos devem estar no mesmo patamar e ao mesmo pé de igualdade. Estamos diante de um mal-estar constitucional. Segundo Luiz Roberto Barroso, esse mal-estar, essa frustração do sentimento constitucional, ocasionado pela insinceridade normativa. Sim, a nossa Constituição é uma insinceridade normativa. Lembra da aula de Ciências Sociais da professora Maria Elisa, da anomia? A ausência de regulamentação imposta normativamente como regra e o que é vigente na prática? Canotilho afirma que os direitos fundamentais devem responder à justiça não de maneira abstrata, mas sim de uma forma orientada de direito. Daí a importância da Constituição tratar da sua efetividade, de garantias de direitos individuais, da redução da pobreza e da redução das desigualdades sociais. Criminalizando o aborto, mulheres continuam morrendo de maneira monstruosa. Não estão só à margem das gangues das camadas populares. Não pense que suas filhas, irmãs ou amigas que desejarem interromper a gravidez de maneira indesejada vão escapar dessa rapina feroz que vive à margem da clandestinidade, imposta sobretudo pelo Estado e pela sociedade. E aqui deixo uma indagação.
qual o benefício da criminalização do aborto perante a sociedade, deixando de lado o ponto de vista ético e religioso. Nosso muito obrigado. Como já foi falado aqui e provado pela ciência, o feto, ele não é parte integrante do corpo da mulher. Nossa Constituição, ele alcança a proteção a todos, inclusive ao feto, e o coloca em condições de igualdade com qualquer um, inclusive com a sua genitora. Nosso ordenamento jurídico protege a vida do feto, não importando o seu caráter em potencial. E para aqueles que defendem a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, sugiro então que lutem no sentido de um novo poder constituinte, porque com a Constituição que está vigente hoje no Brasil, sinto muito, isso não será possível. Júlio. Falam muito de a estatística em questão da diminuição da prática do aborto se ocorrer a legalização. Nos Estados Unidos, após a legalização do aborto, o número de abortos passou de 194 mil em 1970 para mais de 1.430.000 em 1990, um aumento de 640%. O custo médio do aborto nos Estados Unidos passou de $350 para $450. Então, o outro grupo me desculpe, nada mais é que a comercialização da vida. Nós estamos falando de um carro, nós estamos falando de uma casa, estamos falando de uma vida. Que o feto não tem culpa, essa mãe foi estuprada, e ele tem o direito sim, se ele está vivo dentro da barriga da mãe, independente se ele tem uma má formação ou não, ele tem direito sim de lutar pela vida dele. E não cabe a ninguém decidir. Tá? E reforço o que o meu colega falou, se estão a favor do aborto, teria que fazer o quê? Mudar a nossa Constituição Federal, porque nela diz que é proibido, é inconstitucional. Agradeço a todos, boa noite.